Hey guys, what's going on? Estamos de volta. Hoje é segunda-feira, um dia após as eleições municipais do Brasil. Vamos falar um pouco sobre o fascismo. Para você entender o fascismo, você precisa também entender um pouco sobre a legitimidade da teoria da dominação, ou seja, o poder como base de símbolo. Isso é importante você entender para você depois construir raízes para poder lutar contra o fascismo. O fascismo não se vence nas urnas, o fascismo não se vence com frente ampla. E o que nós estamos vendo hoje é um apelo forte da questão emocional baseada no roubo, na atração da fé. Ou seja, eles capturam o sentimento da fé através da teoria da dominação. Isso é importante você ter, para fazer uma ausência nítida da democracia. Existem vários tipos de democracia: democracia liberal, direta, indireta, democracia abstrata, representativa, mas o que eu gostaria de mostrar aqui para você é a política representativa, necropolítica, que eu venho sempre falando. Então, esse poder de mobilizar, de agregar, que pode facilmente manipular países onde a ideia da ideologia em aparato ideológico é colocado para poder unir e manipular as massas literalmente. Ou seja, é um trabalho que tem um viés com uma manta semântica em cima de uma sensação que pertence à missão de trazer essas pessoas para o lado literal da fé. Ou seja, ao fazer isso, o fascismo ele mistura a ideia da ideologia com valores que são profundamente pronunciados para pessoas humildes que estão despolitizadas no país periférico da periferia capitalista. Ou seja, esses valores ressoam profundamente para preencher as necessidades emocionais das pessoas. Pessoas que estão em busca de respostas rápidas. Pessoas que estão em busca de respostas simplistas para resolver os problemas literal, entendeu? Desse fascismo como cogitação. Ou seja, existem problemas complexos que têm como apelação de um inimigo comum que deve ser debatido. Então, para a gente falar um pouco de fascismo, nós temos que entender a primícia do fascismo para que a gente possa aniquilar, criar força, correlação de força ofensiva contra o fascismo. Então, a razão da política por detrás disso, desse sentimento de capturar, dessa base da teoria da dominação que nós estamos vendo hoje em todos os aspectos no Brasil, é fazer com que a fé dessas pessoas humildes, muitas das vezes, represente valores de submissão. Tá dando para entender onde quero chegar? Através de um sacrifício e da obediência. Porque quando você une esses dois fatores, as pessoas se tornam submissas em busca de um resultado controlador. Ou seja, muitas das vezes o sacrifício e a obediência é um ideal que os regimes totalitários de cada país, ou seja, principalmente da direita, buscam um controle absoluto. É da mentira que se transforma a verdade. Ele captura esse sentimento da fé para que o fascismo crie uma narrativa moral onde se parece o puro pragmatismo e a polarização daquelas pessoas que são humildes e que não conseguem, de uma forma ou de outra, mudar a sociedade como um todo. Então, além de capturar esse sentimento, cria-se uma narrativa moral que parece ser pura e patriótica e nacionalista para justificar essas práticas autoritárias. O fascismo, ele caminha literalmente com totalitarismo, com autoritarismo. Dessas formas, esses líderes fascistas,
Eles moldam a verdade da conveniência. Entende? Para poder criar uma máscara que existe um tirano, algo que é um inimigo invisível. Nós vimos isso literalmente ontem, quando o Tarcísio, o crente de Araque, o governador do estado de São Paulo, que não representa absolutamente nada, principalmente eu que nasci em São Paulo, o estado de São Paulo. Quem anda por São Paulo sabe o que está acontecendo por São Paulo. O que eu gostaria de falar hoje, para terminar esse vídeo, é que nós estamos vivendo um estado de direito totalmente oposto daquilo que foi nos pregado no passado. Claro, da lógica errada, da forma errada. Não é porque foi um ataque contra o bolo. A gente sabe que o bolo pertence às grandes incorporações e nada iria mudar. Poderia ser qualquer um de nós dentro dessa esfera da política representativa. Nada iria mudar, porque o status quo, ou seja, a base de tudo isso é a institucionalidade formal liberal burguesa. Você tem que seguir o protocolo. Enquanto você não conseguir quebrar esse paradigma, nada vai mudar no Brasil. Então, é uma acusação séria que foi feita. Novamente, eu não estou aqui para passar pano para ninguém, mas é uma acusação que poderia acontecer comigo, com você, com qualquer outras pessoas. Mentir, criar novamente um inimigo visível para poder ganhar as eleições, porque eles têm um projeto de poder. Não é nada daquilo que eles vendem. Então, dentro do Estado eleitoral de direita, a conduta, muitas das vezes, tem que ser percebida. Porque existe lei, só que a lei é aplicada da forma da conveniência. E a gente precisa entender isso. Muitas das vezes, nesse caso, geralmente, a conveniência, ela tem que ser necessariamente, ela não é necessariamente colocada como convicção. Porque a lei no Brasil, ela só pesa em cima do pobre, do negro, do índio e do nordestino. Então, de acordo com o artigo, eu fui fazer um research lá, o artigo 73 da Lei Complementar 64/90, entende? Ele usou o poder da máquina para poder persuadir e criar um fake news, porque se ele tivesse na igreja, ele estava usando como hipocrisia, tentando pregar algo que ele não vive, pregando uma heresia, literalmente. Então, isso na igreja. Você vê como que essas pessoas, elas querem que os outros vivam, eles falam uma coisa, mas eles não vivem os princípios. Então, é bastante... isso aí é profundo, gente. A gente precisa entender. Muitas das vezes, isso aí termina em pizza. E a gente precisa criar, entendeu? Mecanismo para que a gente possa entender primeiro o que é o fascismo. E como o fascismo, literalmente, ele se sobressai. O governador de São Paulo, ele não só agiu de má fé, porque ele agiu consciente que tudo que você fala primeiro, você maquineia na mente. Não sei se é essa palavra. E ele pode ser cassado, e ficar ilegível. Não só ele, principalmente o prefeito que ganhou as eleições em São Paulo. Então, eu vou terminar esse vídeo tentando trazer para vocês de uma forma assim bem simples. Até quando a gente vai ficar com os braços cruzados? Que se fosse realmente um povo que amasse, estaria em frente, a pátria estaria em frente à casa desse cidadão para pedir o impeachment ou pedir a cassação, não só do prefeito de São Paulo, porque se ele sair fora vai ficar um outro bolsonarista que é o vice dele, entendeu? É tudo armado, é tudo um esquema armado. E esse crente de Araque que usa não só o poder, principalmente, entendeu? Que ele tem da política para poder massacrar pessoas. Você sabe quantas pessoas já foram mortas em São Paulo, no Guarujá, em Santos, por causa da polícia que ele usa? Então, gente, eu acho que chegou a hora de a gente terminar com esse show da Xuxa. Eu convido a cada um de vocês a criar uma forma de se indignar através de vídeos, enfim. Eu vou fazer minha parte, eu vou começar, nós do Trust Revolution, nós vamos começar a atenuar para que a gente possa trazer isso para o debate, para a sociedade realmente, com aquelas pessoas que estão com a gente, e a gente vai começar a colocar os pingos no i, não só com esse proto-fascismo
principalmente do governador do estado de São Paulo, como Sérgio Moro, Michel Temer, é uma lista grande. Então a gente vai ter que fazer a lição de casa e a gente tem que parar de correr atrás de salvador da pátria e ficar esperando as eleições passar, porque nada mudou e nada vai mudar. Então, eu acho que já deu já, o talo tá na garganta e a gente precisa, eu não tô aqui passando pano novamente pro Boulos, não é nada disso, podia ser com qualquer outra pessoa e a gente precisa entender que tipo de pessoas que nós somos. Até quando a gente vai ficar aí batendo palma, engolindo pizza de goela abaixo muitas das vezes, por causa dessas pessoas que injuriam literalmente. O Pablo Marçal foi outro que criou uma outra mentira. Esse é o dispositivo do fascismo que a gente precisa entender. Para que a gente possa sair dessa conveniência, entende? E possa criar mecanismo gerenciado por uma convicção. Se você não tem convicção, entende? Da mesma forma, o cara vai lá, convida o outro para fazer eu não vou entrar muito em detalhe, que não é minha praia, para fazer literalmente, porque ele sabe que existe um peso da consciência e é uma forma também de atrair mais seguidores. A gente sabe que a política no Brasil, ela perdeu o rumo e as pessoas que estão querendo ser representante, que na realidade não é nada daquilo, entender que muita gente tem esse discurso de falar que a gente paga. Acaba com isso, meu amigo. Você tá indo para um barco furado, você tá se enterrando vivo para um lugar que não tem retorno. Do que político é representante do povo. Político só pensa no umbigo dele. Enquanto você estiver aí, a gente vai ver o que tá acontecendo aí. Esse cara precisa ser banido e ele tem que pagar literalmente pela a insinuação das coisas que tá acontecendo. Te juro, se eu visse esse cara na minha frente no aeroporto, eu ia humilhar esse cara. Eu não sou disso. Mas acho que já deu, gente. Eu acho que a gente precisa. Tem gente que vai colocar comentário. Mas você não percebeu ainda que nada muda, que eles. Se você tá vivendo a sua melancolia social, desculpa, meu amigo. Nós temos um trabalho que não é feito pela internet, não. Eu não tô aqui todo dia. Tô trazendo informação muitas das vezes. Entende? E a gente precisa colocar literalmente o pingo nos i. Esse fascismo, ele tá sendo destilado pelo mundo e eu tô cansado de ver isso. Não foi isso que eu aprendi. Meu pai deixou um legado. Não foi isso que eu aprendi. Eu acho que quando a gente quer viver, como a gente quer falar de alguma coisa, você tem que viver os princípios. Você quer defender a religiosidade aparente, você tem que viver. Agora, um cara que vai lá no púlpito de uma igreja, querer falar que é o que não é, dar lição de moral e ficar criando mentira. Tá que nem os fariseus. Cristo foi condenado 12 vezes da forma errada pelo um sinédrio que só falava, mas não vivia os princípios. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Convoco cada um de vocês a se manifestar, não é condolências pelo que aconteceu pelo bolo. É mentira! E esse cara tem que pagar.